Olá, graça e paz. E então, hoje é terça-feira e nada mais poderoso do que começar o nosso dia com a palavra de Deus. O nosso tema hoje é vida no Espírito e o nosso texto base está no livro de Romanos 8. Te convido a ler o livro de Romanos 8. E o que podemos aprender com essa palavra? A primeira parte do livro de Romanos, que é de Romanos 8, do 1 ao 17, fala de como viver uma vida no Espírito. Aqui nos revela um caminho de excelência, caminhar com o Espírito Santo do Senhor. Vamos ler de Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Para nós, cristãos, nós recebemos gratuitamente o Espírito Santo do Senhor. E é esse Espírito que atesta em nós uma nova vida. E desfrutamos dessa nova vida por causa do amor de Cristo. Porque Ele se fez justiça por nós, de livre e espontânea vontade. E Ele sofreu morte e morte de cruz por amor a nós. E agora somos pertencentes desse Espírito. Mas como podemos sentir essa presença? Primeiro precisamos desejar ardentemente em nossos corações. E também precisamos entender como é viver uma vida que agrada a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, você vai entender como é essa vida que agrada a Deus. E eu convido vocês também para estar fazendo essa leitura. Mas, de antemão, eu quero dizer para vocês que esse livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos traz instruções muito preciosas, dadas por Paulo aos Tessalonicenses. E a nós hoje, não só aos Tessalonicenses, mas ainda nos traz uma mensagem nos dias de hoje, muito importante. E se rejeitarmos aquilo que está escrito na palavra de Deus, estaremos rejeitando ao próprio Deus. E aqui vamos entender o que é que Deus deseja para nós. Somos filhos amados dele. E Deus doou Jesus Cristo, seu único Filho, por amor a nós. E através de Jesus Cristo, podemos hoje ter o Espírito Santo em nossas vidas. Para nos relacionarmos de forma saudável, de forma profunda com o Espírito Santo do Senhor, primeiro precisamos desejar e depois precisamos nos submeter ao seu ensino, às suas exortações. Precisamos nos deixar ser conduzidos por essas verdades. Façamos do Espírito Santo o nosso melhor amigo. É interessante que quando ele expressa essas verdades aos Tessalonicenses, eles estavam atendendo a um chamado efetivo do Pai, a um chamado efetivo de Deus, que eles estavam vivendo em busca de uma vida santa, uma vida de santidade. E é isso que Deus quer de nós. E quando escolhemos viver uma vida de santidade, precisamos nos submeter às instruções do Espírito Santo. E Paulo tinha medo que o povo voltasse a cair em seus maus comportamentos. Por isso, sempre Paulo estava exortando aquele povo. É tão bom ler a Bíblia juntinho com seu autor, juntinho com o Espírito Santo. Ele nos explica todos os detalhes. Não tem professor mais excelente que o Espírito Santo. Ele responde e esclarece todas as nossas dúvidas. O Espírito Santo é uma pessoa que tem natureza divina e se relaciona com todo aquele que o recebe.
Vamos desejar o Espírito Santo em nossos corações e declarar todos os dias: seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Ele é quem intercede por nós. É o Espírito Santo quem intercede por nós. Na verdade, a Bíblia nos explica que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo não só sabe orar de acordo com a vontade do Pai, como Ele também intercede por nós e Ele leva ao Pai tudo aquilo que precisamos. E tudo que precisamos é a presença do Senhor. O Pai ordena, o Filho obedece e o Espírito Santo executa. Mateus 6,36 nos fala que devemos buscar primeiro o reino dos céus e as tuas grandezas, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E muitas vezes achamos que já sabemos tudo a respeito de Deus, tudo a respeito de Jesus, tudo a respeito do Espírito Santo. Mas na medida que nos relacionamos com Ele, passamos a ter uma vida no Espírito Santo, percebemos o quão rasos somos. E aí resolvemos buscá-lo de forma mais profunda, de forma mais intensa. E na medida que o buscamos, percebemos que precisamos muito, muito e muito mais dele. E aí nos paramos como Isaías fala lá no livro de Isaías 6, no capítulo 5. Ai de mim, pois estou perdido. E é assim que acontece conosco quando contemplamos a glória de Deus. Aí começamos a nos sentir impuros, sujos, indignos dessa presença. E começamos a nos abrir a esse amor. E Ele vem, o Espírito vem, se apresenta para nós de uma forma tão doce e nos diz: filho, filha, eu só estava esperando esse momento. E começamos a nos deliciar nessa presença. O Espírito Santo está esperando o seu convite para fazer parte do seu dia a dia. Ele quer te ensinar, te contar os segredos escondidos e te levar a um nível ainda mais excelente de profundidade e de entrega. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Isso se chama vida no Espírito. A Bíblia fala que Paulo, mesmo estando na prisão, ele tinha uma vida plena, ele era pleno. Isso se chama vida no Espírito. A Bíblia nos ensina que Estevão, ele teve misericórdia dos seus assassinos. Isso se chama vida no Espírito. E somente andando e caminhando e conhecendo de forma mais profunda, se relacionando e buscando o Espírito Santo, cada dia em nossa vida, é que seremos transformados de glória em glória. Vamos conhecer a Deus de uma forma mais profunda e mais intensa. Ele precisa ser experimentado, vivido, saboreado. E que nesses dias você possa se envolver nesse amor e aprender com Ele, aprender com o Espírito Santo. Vamos orar? Espírito Santo do Senhor, estamos aqui na Tua presença e hoje foi falado ao Teu respeito como viver uma vida no Espírito Santo, uma vida que agrada a Deus. Então, hoje aprendemos que o Senhor é o professor, é o mestre dos mestres, então nos ensina a caminhar de acordo com a vontade do nosso Pai. Espírito Santo conduz os nossos caminhos, o nosso falar, o nosso caminhar. Que possamos ter a Tua presença todos os dias, para que possamos fazer, Senhor, tudo de acordo com aquilo que agrada ao nosso Pai. Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo em nossas vidas. Te recebemos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E Te adoramos e engrandecemos o Teu santo nome. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco nesta manhã e por fazer parte de todo o nosso dia. Te louvamos, te engrandecemos, no nome de Jesus. Amém.